A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que alegria, queridos, poder estarmos aqui hoje na santa presença do nosso Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Você já faz parte desse canal, desse propósito, né, queridos, de evangelização, de compartilhamento da palavra do Senhor Jesus Cristo. E vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está entrando, né, não é simplesmente em um canal, mas em um propósito, porque esse canal aqui é um propósito do Senhor, na qual o Senhor, Ele confiou para espalhar a palavra dele. E você faz parte desse propósito, querido, você faz parte desse propósito. Somos tão bem-aventurados, né, queridos? Glória a Deus. Queridos, quero deixar uma palavra hoje que está em Gênesis, capítulo 21, para nossa meditação. Deus tem algo, assim, muito importante para falar conosco através dessa palavra. E eu quero ser instrumento do Senhor aqui neste momento, né, para poder transmitir essa palavra poderosa. O ambiente está assim um pouco meio escuro, mas vamos falar desse amor. E que é o que o mais importa aqui nesse canal. Queridos, a palavra do Senhor fala que o Senhor, ele visitou Sara. Desde lá do início, né, do livro de Gênesis, nos conta, né, que o Senhor chamou Abraão para ser uma grande nação. Só que nesse período, quando o Senhor faz essa promessa para Abraão, é porque o Senhor, ele é o Deus tanto do passado, tanto do presente, quanto do futuro. Então, quando o Senhor fez uma promessa para Abraão, é porque o Senhor já sabia que aquele algo iria acontecer na vida de Abraão. Só que a nossa mente humana, ela é um pouco limitada, né? Ela é um pouco limitada. Então, o que acontece aqui, queridos? O que acontece é que quando Sara ela ouve que o Senhor fez uma promessa para Abraão e que Sara, que ela iria gerar, que ela ia ter filhos, ela estava ali com 90 anos de idade, seu marido já bem mais avançado do que ela ainda também. Então o que acontece? Ela pensou, ela sorriu, ela achou assim inacreditável que o Senhor poderia fazer com que ela tivesse um filho naquela idade. E também por seu marido. Então, queridos, existia essa limitação dentro de Sara. E, sinceramente, às vezes nós olhamos assim e é fácil julgar Sara e dizer assim, ela poderia ter confiado, porque olha o tanto que eles já tinham caminhado, eles já tinham visto assim o trabalhar do Senhor na vida deles. Gente, mas nós entendemos que diante de situações que os nossos olhos carnais, físicos estão vendo, muitas das vezes nós vamos ter esse tipo de pensamento mesmo. E não foi só Sara que pensou assim. Hoje, quando nós recebemos promessas no nosso tempo, olhando para o nosso cenário, para o nosso contexto de vida, nós também vamos dizer, é impossível isso acontecer. É impossível, não tem como isso acontecer, né? E nós precisamos orar muito, lutar muito, buscar muito ao Senhor, para que isso fixe em nosso coração, na nossa mente, para nós não termos uma mentalidade, né, limitante e acabar perdendo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Aconteceu esse fato com Sara. Cumpriu, você pode dizer assim, mas cumpriu a promessa na vida de Sara. O Senhor fez grandes obras na vida deles, de fato cumpriu. Mas antes que cumprisse tudo isso, Sara olhando para sua limitação, o tempo passou, porque Deus fez a promessa, mas não aconteceria no tempo dela e nem no tempo de Abraão. E o tempo foi passando, ela achou que o Senhor não poderia fazer por ela aquilo que ele tinha falado. Então ela vai chamar Agar, sua serva, para se deitar com Abraão, para que ela pudesse ter filhos, né, ali com através de Agar, que Agar pudesse ter filhos sobre os seus joelhos, como assim ela mesma dizia. E ali ela chamou Abraão e disse, olha, deite com a minha serva e assim nós vamos ter filho. Nesse momento, até o próprio Abraão, eu acredito que ele também duvidou em algum momento que o Senhor poderia fazer isso, porque senão ele poderia ter dito assim, não, Sara, esposa, calma, o Senhor nos prometeu, ele vai cumprir, não se desespere, se ele falou, tá falado e ponto. Em algum momento também passou alguma incredulidade na mente de Abraão, e ele vai se deitar com aquela menina,
com Agar, e ela vai ter essa criança, que no caso é Ismael. Só que quando o Senhor ele promete algo para nós, e ele tem uma promessa, não diz respeito somente a nós, não diz respeito somente à nossa família, mas diz respeito à palavra do Senhor Jesus Cristo, pois ele é um Deus de palavra. Ele não é um Deus assim que joga palavras ao vento, não, queridos. Ele precisa honrar sua palavra. E ele queria honrar sua palavra e ele queria cumprir o propósito dele, e ele ia cumprir esse propósito a partir de Abraão e Sara. Então, chega um tempo no capítulo 21, que o Senhor fala que o Senhor visitou Sara. Mas antes que o Senhor visitasse Sara, olha tudo que ela percorreu, olha os atalhos que ela percorreu. E isso trouxe algumas coisas, alguns acontecimentos não agradáveis, né, que envolveu outras pessoas, que no caso foi Agar, que no caso foi Ismael, que não poderia ter entrado em cena, porque o propósito do Senhor era Abraão, Sara e a promessa, que no caso era Isaac. Mas entrou outras pessoas no meio, e isso não foi bom. Por esse tempo não foi bom, né? E isso reflete até hoje, nos dias de hoje, a respeito dessas coisas que aconteceu lá atrás, devido às decisões, né, que Sara tomou. Então, assim, olhando para o nosso tempo aqui hoje, nós vamos ver que o Senhor, de fato, no capítulo 21, ele vai visitar Sara e ele vai cumprir a promessa que ele lhe fez. Queridos, só que existe uma situação também. O período que Sara ficou, o período que ela teve que esperar, que foi como eu iniciei falando aqui para vocês, o período que ela teve que ficar esperando, as desesperanças, o tempo, porque muitas vezes, querido, o tempo do Senhor cumpre em nossas vidas, mas o tempo em que nós estamos sendo moldados para o cumprimento dessa promessa acaba puxando um pouquinho para nós, porque nós somos seres humanos e nós sentimos isso na pele. Nós sentimos na pele, porque muitas vezes entra ano, sai ano, entra ano e sai ano, e nós ficamos esperando, e às vezes entra um pouco mesmo de desesperança. Então, o que acontece aqui? Que nós precisamos aprender. Sara, ela passou por esse período de espera, né, entre incredulidades, esperanças e desesperanças, se esperava, se não esperava, em torno disso tudo, ela permaneceu firme do lado de Abraão, e por mais que ela tomou decisões ali, precipitadas, mesmo assim você vai ver que no capítulo 21 o Senhor só está cumprindo uma promessa na vida de Sara, porque mesmo com todos os erros que ela cometeu, ela decidiu perseverar, ela decidiu continuar, ela decidiu ficar ao lado do seu marido. Em qualquer circunstância você vai ver, você não vai ver Sara saindo lá de Abraão, você não vai ver a Bíblia dizer que Sara repudiou Abraão, que Sara desviou do caminho de Abraão, que Sara saiu da vida de Abraão, ou que Sara excomungou Abraão, ou que Sara falou que não está com ele. Em nenhum momento você vê a Bíblia dizer isso. Então, isso mostra que ela também teve atitudes louváveis, que engrandeceu o nome do Senhor. Ela perseverou, ela continuou. E foi isso que fez com que lá na frente o Senhor cumprisse a promessa. Porque muitos dos que desistem, todos os que desistem, não têm como receber a sua promessa. Então está Sara recebendo a promessa, porque entre vacilos e outros vacilos, ela perseverou. Então, o que eu quero dizer para nós aqui nesse momento, nessa tarde, nesse momento, nesse período tão maravilhoso, tão especial, né, que nós estamos aqui. Nós já vacilamos muito, né? Entre o Senhor faz uma promessa para nós e são promessas bonitas e são promessas grandes. E nós de lá para cá já fizemos algumas coisas, pegamos alguns atalhos, vacilamos de alguma forma, porque todos nós temos essas falhas. Sara teve essas falhas. Abraão também teve esse tipo de falha. Se nós falhamos, você falhou, se eu falhei. Queridos, é tempo ainda de nós estarmos em alinhamento com Deus. Independente do que tenha acontecido com você, independente do que aconteceu no seu passado, independente das atitudes que você tomou, isso não quer dizer que você não deve recomeçar e continuar perseverando nessa mesma rota que o Senhor te colocou. Tá entendendo? Porque quando Deus nos coloca uma rota, ainda que nós afastamos um pouquinho dela, nós sabemos onde encontrar ela novamente. Nós sabemos exatamente onde foi que nós deixamos essa rota.
Então, para você que saiu um pouco da rota, você que desacreditou, que a incredulidade entrou um pouco no seu coração, retorne para essa rota e dê início, continue. Se foi lá no início, dê início a esse negócio aí. Se foi no meio, dê continuidade. Tem pessoas que deixou a rota lá no finzinho do processo. Então, pega essa rota de novo e termine esse negócio. Por quê? Porque vai chegar um momento que pela sua perseverança, pela minha perseverança, Deus vai nos abençoar. Quem de nós nunca cometemos erros? Quem de nós nunca saímos da rota de alguma forma? Seja por atitude, seja por palavras, queridos. E todos nós saímos da rota, de alguma forma nós saímos da rota. Mas isso não quer dizer que o Senhor desistiu de nós, que Ele desistiu de cumprir as suas promessas, até porque quando Ele tem uma promessa, Ele cumpre, querido. E não é só por mim, não é só por você, não é só pela nossa família, mas é pela sua própria palavra, pelo seu próprio propósito que Ele tem. Então imagine, muito antes de você existir, o Senhor já tinha esse propósito. Então você nasceu por causa do propósito. Tá entendendo? Você nasceu por causa do propósito. Então, se você está aqui hoje, é porque existe um propósito. O Senhor disse para Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes, olha o Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Então, para você que vai me ouvir agora, antes que você fosse formado no ventre, o Senhor te conheceu. E ele diz para Jeremias: e as nações eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Então, olha para você ver, Deus deu as nações para Jeremias muito antes dele nascer. Então, era um propósito de Deus na vida de Jeremias. Então, Jeremias vai nascer por causa do propósito. O propósito não nasceu por causa de Jeremias. Jeremias que nasceu por causa do propósito. Então você nasceu por causa do propósito. O propósito não nasceu por causa de você. Você que nasceu por causa do propósito, porque o propósito já existia há muito tempo, muito antes que você nascesse, muito antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe. Então entenda uma coisa, Deus está dizendo para você, volte para essa rota aí. Volte para essa rota, querido. O Senhor está dizendo, só depende de você para esse propósito, para esse projeto dar andamento. Só depende de você agora, porque tudo nas mãos do Senhor já está preparado muito antes que você nascesse. Então, o que Deus está dizendo para você nesse momento? Volte, é você que tem que retornar, é você que tem que pegar o rojão, é você que tem que pegar o cajado, é você que tem que entrar nesse mar e atravessar ele. É você. Porque nós estamos, muitas vezes, querida, eu vou dizer algo para nós aqui. Nós ficamos chorando, se lamentando, entramos até mesmo em depressão e perguntando para o Senhor: Senhor, o Senhor me abandonou, por que aconteceu isso comigo? O Senhor não é mais comigo. E entramos naqueles questionamentos, perguntas vãs, perguntas sem sentido. Enquanto o Senhor está olhando para nós dizendo assim: meu Deus, eu estou esperando você. Eu estou te esperando, porque em mim, por mim, tudo já está pronto. É você, filho de Deus, que o Senhor está aguardando se posicionar. E dizendo: eu já te perdoei. Você saiu da rota, eu já te perdoei. Você teve incredulidade, eu já te perdoei. Eu já te perdoei, eu estou olhando para você e dizendo: faça de novo, inicie de novo, continue de onde você parou, de onde você deixou esse projeto aí. Volte a funcionar, volte a projetar, volte a sonhar. O Senhor está falando isso comigo, está falando contigo e agora também. Vamos voltar a sonhar e projetar, queridos. O plano de Deus, desde o princípio, sempre foi nós frutificarmos. Né? O Senhor disse lá em Jeremias, capítulo 29, quando o povo foi levado para a Babilônia, quando o Senhor deu a carta para Jeremias escrever para poder enviar para o povo lá em Babilônia, ele disse: olha, vocês plantem vinhas, edifiquem casas. E olha que eles estavam numa terra estranha, eles estavam em Babilônia, eles estavam cativos em Babilônia. E o Senhor disse: dei seus filhos para casamento, dei suas filhas a maridos, né? E frutificai, não vos diminuais.
Ore pela paz da cidade, porque a cidade tendo paz, vocês também terão paz. Olha a mentalidade de Deus, queridos. Mesmo numa terra estranha, o Senhor disse para que eles pudessem frutificar. Onde é que você está? Qual é o cenário de vida que você está vivendo? Né? O Senhor está dizendo para você, frutifique. Busque formas, maneiras, porque você já tem. Você só precisa abrir seus olhos, você só precisa pensar, usar a sua mente. Nós precisamos fazer isso para que nós possamos funcionar, descobrir o nosso propósito. O que que você gosta de fazer? O que que você mais se identifica? Você gosta de orar pelas pessoas? Então você pode se identificar como um intercessor. Você gosta de ministrar a palavra, você se sente assim, à vontade de ministrar a palavra e você tem assim um jogo de cintura muito bom para ministrar. Então, entre nessa área aí. Talvez esse seja o seu propósito, ministrar. Talvez seja louvor. Talvez você está ali no banheiro, em algum lugar da sua casa, você está cantando e você mesmo sente. Você já sente que você tem esse desejo, essa vontade mesmo de louvar o Senhor. É uma coisa que para você não é difícil. E você vê que você tem ali. Então invista nisso, né? Invista nisso aí. Para que o Senhor venha te ajudar pessoas. Essa pessoa é uma pessoa que levanta projetos para ajudar outras pessoas, para alimentar pessoas, para vestir e calçar pessoas. Tá aí. Talvez está aí o teu propósito. O Senhor está dizendo para nós. Eu estou esperando vocês levantarem. Porque o plano já está aqui. Só precisa a gente. O plano do Senhor para Abraão e para Sara já estava ali pronto. Ela só precisava esperar em Deus, preparar o seu corpo, né? Preparar ali sua vida, ter uma boa alimentação, procurar consagrar cada dia mais o seu corpo ao Senhor. Ela só precisava mesmo esperar. Esperar não significa parar aqui e ficar assim. Esperar como ela iria gerar um filho da promessa, ela deveria. Eu nunca tive filhos. Como é que eu vou criar meu filho? Como é criar menino? Como é que criar uma criança? Qual o caminho, né? A primeira coisa que ela poderia fazer, eu vou buscar mais, vou orar mais ao Senhor, pedir mais sabedoria, porque eu preciso educar meu filho nos caminhos do Senhor, e não é somente nessa parte, mas como cuidar de uma criança, qual o remédio, qual a vestimenta, etc. Como eu vou ser uma mãe de verdade para o meu filho. São essas coisas que nós precisamos fazer. Quer ser esposa? Então se prepare para ser uma esposa. Muitas vezes a gente não sabe fazer algumas coisas, tipo cozinhar, a gente não sabe passar uma roupa. Às vezes a gente não... Eu falo para nós mais mulheres, né? Assim, a gente não sabe passar uma roupa direito, não sabe fazer uma comida certinha. Hoje, com essa tecnologia que nós temos, essas ferramentas como o celular, essas coisas que nós temos, é tudo muito fácil. As receitas vêm prontas pra gente, querido. Então, vamos aprender, vamos pesquisar como fazer uma comida, como passar uma roupa, como fritar um ovo, que é o mais óbvio, apesar de que parece ser fácil, mas não é, né? Fritar um ovo não é tão fácil assim não, queridos, né? Eu sei por experiência. Então, se eu não sei tanto fritar um ovo, então eu devo buscar como eu vou fritar um ovo, como eu devo dobrar as minhas roupas. Até para dobrar as roupas a gente precisa aprender, porque existe segredo até para poder dobrar roupa. Você sabe disso? Então, vamos aprender. Quer trabalhar em alguma coisa? Vamos aprender, vamos buscar. Né? E é isso, queridos. As pessoas não precisam, né, saber de tudo que você está fazendo, que você está tentando, buscando. Até porque as pessoas não dão muito valor sobre muito falar. As pessoas dão mais valor aos resultados. Então, vamos para os resultados, né, queridos? Então, vai lá, você tá lá no seu cantinho sozinho, vai lá, busca o Senhor, ora a Deus, pedir a Deus sabedoria, como fazer as coisas, como fazer uma coisa, como fazer outra. E isso vai te fortalecendo até chegar o momento que Deus fala assim, olha, eu estou vendo que meu filho está se esforçando, minha filha também. Então, a maturidade deles estão crescendo. Eu estou vendo que não está agindo mais como menino. Então, eu vejo que as roupas
de menino não serve mais para ele. Então eu vou dar vestes de adulto para ele, espiritualmente falando, né, queridos? Ah, eu tô vendo que esse calçado não serve mais, porque já não é mais um menino na fé. Já é um adulto, já tá maduro. Então eu vou dar calçados de adultos para ele. Então é sobre isso, meus irmãos. Sobre buscar, sobre crescer, né? E enquanto esperamos em Deus aqui, crendo que o Senhor vai cumprir a promessa, nossas mãozinhas precisam funcionar, né? Em questão de busca, em questão de estar ali aprendendo, você quer aprender alguma coisa, quer fazer coisas grandes. Então, existe uma série de coisas que nós podemos fazer para poder acontecer mais rápido esse cumprimento, porque muitas vezes quando existe uma promessa para 15 anos, mas se em 10 anos você está pronto, Deus não vai esperar eu completar os 15 anos para poder te dar a promessa. Não, se você está pronto durante os 10 anos, é com 10 anos que Deus vai te dar a vitória. Então, quanto mais rápido nós andarmos e obedecermos ao Senhor, mais rápido vai cumprir. Então, por exemplo, você está esperando algo acontecer na sua vida durante daqui 3 anos, mas se daqui 1 ano você estiver pronto, Deus vai te dar a vitória em 1 ano. É simples assim. Deus só espera que nós estejamos prontos. E isso, essa parte aí depende de nós. Tá certo, querido? Então, o Senhor, ele visitou Sara. Ele visitou Sara e ele deu a vitória para ela. Porque por mais que ela falhou, por mais que ela errou, por mais que ela entrou em caminhos assim, mas você vai ver que Sara perseverou. Ela foi uma mulher de fé e é tanto que o Senhor vai levantar Abraão como pai de nações, mas também o Senhor vai nomear Sara como mãe das nações. Então a promessa não foi só para Abraão, porque não foi só Abraão que esperou, mas Sara também esperou, Sara também perseverou. Muitas das vezes você está dentro da sua casa, no meio da sua família, e você está vendo Deus falar com pessoas na sua casa, você está vendo Deus falar com A, com B, com C, mas às vezes com você ainda não falou. Talvez não falou diretamente com você, mas você está no meio do propósito. Então, talvez Deus não falou diretamente com você, mas como você está incluído no meio do propósito, você precisa também funcionar. E não se sinta esquecido, porque você também é filho de Deus, você também é filha de Deus. E é isso é suficiente. Não é porque Deus não falou diretamente com você, mas você está incluído dentro do propósito. Deus falou com Abraão lá fora, fora da tenda de Abraão. E Sara estava escutando lá dentro. Enquanto os anjos falavam com Abraão lá fora, ele citou sobre Sara, porque a promessa era tanto para Abraão quanto para Sara, porque eram os dois juntos que essa promessa iria cumprir. E talvez eu estou falando com pessoas da sua família ou com outras pessoas da sua igreja, lá fora, mas você está lá dentro ouvindo e está vendo que alguém citou, que o próprio Deus citou o seu nome, mesmo sem falar com você diretamente. Então, se você já descobriu que você está incluído dentro de um propósito, então é momento de você falar assim, opa, né? Sara, ela duvidou, ela até sorriu, mas cumpriu a promessa, porque ela esperou. Então, você receba também essa promessa, seu nome foi citado. Então, espere por essa promessa funcionando, trabalhando, até que o Senhor, ele venha. Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor visitou Sara. Então, essa palavra, eu quero dizer para você, a finalidade dessa palavra é: o Senhor vai te visitar. O Senhor, ele vai te visitar. E quando ele te visitar, você vai estar pronto? Você vai estar pronta? Como é que você está? Como é que está você? Como é que você está? Você está preparada? Você está pelejando? Você está fazendo alguma coisa, se preparando? Talvez você tenha vontade de ser mãe. Você está preparando o seu ventre, está se preparando com alimentação, está se preparando, fazendo suas coisas certinho, que envolve o seu corpo físico. Então, você vai gerar logo, muito em breve. Tá entendendo? Se você tem esse desejo de ministrar a palavra, você está buscando a palavra, você está orando, você está jejuando, então o Senhor vai te visitar e Ele vai colocar mais palavras, Ele vai te encher, Ele vai encher sua boca. Ele vai levantar você, Ele vai visitar você, Ele vai encher suas entranhas de palavra e você vai ser um grande ministro, uma grande ministra da palavra.
E assim é em tudo falando. Você quer ter uma família? Como é ter uma família hoje? Ah, eu preciso buscar. O Senhor vai chegar, o Senhor vai te visitar. E Ele vai ver, você buscou, você orou, você colocou nas mãos do Senhor, você pediu a Deus como é que era a pessoa que você queria, você se preparou, você buscou se preparar para cozinhar, para lavar, para passar e para ser uma boa esposa. Não é somente fazer coisa, fazeres de casa, mas é preparar mentalmente. Deixou de ser rixosa, deixou de ser reclamona, deixou de ser aquela pessoa que briga por tudo, deixou de ser aquele tipo de pessoa que as pessoas não suportam estar perto. Então Deus vai te visitar, Ele vai, quando Ele chegar então para você dessa forma, todo arrumadinho, organizadinho, você vai receber a sua promessa. É isso, queridos. Então, o Senhor falou muito forte comigo durante esses 2, 3 dias, muito a respeito disso, sobre coisas ainda que eu preciso me preparar. E é por isso que eu resolvi vir trazer para você aqui também essa palavra, porque assim como o Senhor falou comigo, Ele quer que eu me prepare em muitas coisas. O Senhor também quer que você se prepare, que você esteja ali, ó. E Davi se preparou muito no campo, mesmo sem saber que ele ia ser chamado para ser rei. Mas enquanto Davi estava ali no campo, ele estava se preparando, ele estava ali caminhando, estava ali fazendo a sua base. Faça a sua base e o Senhor vai edificar toda a casa. Tá certo, querido? Então, que Deus abençoe tua vida. Receba essa palavra, tá certo? E que o Senhor continue assim falando contigo. Se você sentiu que Deus falou com você, se você sentiu que essa palavra deve ser encaminhada para outras pessoas, então encaminhe para outras pessoas e deixe Deus falar, deixe Deus fazer. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.